Foi, minha filha. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, o que é que nos salva? Vamos fazer uma distinção aqui, né? Bonita. A teologia nos ensina de maneira muito bonita que a Trindade tem funções específicas. Ao Pai, a missão de criar. Ao Filho, a missão de nos salvar. E ao Espírito, a missão de nos santificar. Quando nós dizemos que o sacrifício de Jesus é que nos lava de todos os nossos pecados, a teologia cristã não está reduzindo a palavra sacrifício a apenas o acontecimento do Calvário. É claro que é correto a gente dizer que Jesus morreu por nós. É correto. Mas a ação salvífica de Jesus não é somente o Calvário. Muitas vezes nós reduzimos a ação salvífica de Jesus ao acontecimento do Calvário. E aí a gente pensa que nós somos salvos porque ele morreu na cruz. Também é. Mas a palavra sacrifício precisa nos relembrar que toda a vida de Jesus, desde o processo da sua encarnação, toda a vida de Jesus é salvífica. A encarnação já é um acontecimento salvífico, porque ali a condição humana começa a ser resgatada. Eu já falei isso aqui, mas nunca é demais dizer. Quando nós temos a encarnação de Jesus, a condição adâmica, o que é próprio de Adão em nós, está resgatado pelo Cristo, que agora assume a condição humana para elevá-la. Então, o que é o sacrifício de Jesus? É todo o processo da vida, morte e ressurreição. Tudo o que diz respeito à pessoa de Jesus é acontecimento salvífico na vida de todos nós. É por isso que a igreja continua realizando a salvação no mundo, porque ela realiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a ação da igreja é uma ação trinitária. Todos os sacramentos são celebrados na perspectiva trinitária. E ali no momento em que nós realizamos uma ação trinitária, Deus está criando de novo, porque a missão específica do Pai é criar. Deus está salvando de novo em Jesus, porque é missão específica de Jesus nos salvar. E está santificando a vida, porque é missão específica do Espírito. Então essa ação trinitária, ela é sempre salvífica. E ali a ação de Jesus como específico dele, desta pessoa da Trindade, que é conceder-nos a saída do fosso do pecado para entrar na glória da eternidade, na nova dimensão da vida que a ressurreição nos coloca, está diretamente ligada a todas as ações de Jesus. Então podemos dizer, quando é que a pecadora, aquela do Evangelho, foi salva? No momento que Jesus morreu no Calvário? Sim, mas nós não podemos negar que o encontro de Jesus com aquela mulher já foi salvífico para ela. Não é assim? Como é que nós poderíamos entender? Tá certo, padre, todos nós que nascemos depois de Jesus somos salvos por ele. Mas e aqueles que nasceram antes? Jesus tem 2000 anos. E os que nasceram antes de Jesus, como é que nós podemos compreender a salvação deles? Se Jesus ainda não tinha morrido, como é que você responderia essa pergunta? Entendeu bem a pergunta? Nós somos salvos porque Jesus nos resgatou. Jesus nos salvou, Jesus morreu por nós, Jesus viveu por nós. Mas aí eu pergunto, e aqueles que nasceram antes do nascimento de Cristo? Como é que eles podem ter sido salvos pelo Cristo, se ele ainda não tinha nascido, se ele ainda não tinha morrido, se ele ainda não tinha ressuscitado? É aí que está a beleza, minha gente. A presença do Verbo na Trindade, no ato de criar, Deus já estava salvando o mundo, sabe por quê? Porque o Verbo já estava presente na ação criadora. A Trindade age em conjunto. Embora elas tenham missões específicas, toda a ação de Deus é sempre trinitária. Então, mesmo antes de Jesus nascer, as pessoas já estavam vivendo o movimento da salvação. De maneira diferente de nós, claro, porque nós já vivemos o anúncio.
nós já conhecemos a verdade, a nós já foi anunciado o mistério salvífico de Cristo. Mas a presença de Jesus, salvando, tirando do fosso do pecado de Adão e elevando a condição de dignidade, já estava acontecendo no momento da criação. Quando nós vivemos o sacramento, por exemplo, você vai confessar os seus pecados. Esta é uma ação salvífica que a igreja realiza, porque toda vez que nós temos um pecado perdoado, nós temos a ação da salvação em nós. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender o que é ser salvo, né? O que é ser salvo? É você sair de uma condição desfavorável e ser levado para um lugar melhor. Como é que nós podemos salvar o outro, minha gente? Com o nosso olhar, com a nossa palavra, não é assim? Quantas vezes você chegou no lugar em que você não conhecia ninguém e você ficou perdidinho ali dentro, sem graça, sem saber o que faz com os braços, com as pernas, com a cabeça, né? A vontade é de ir embora, mas de repente, no meio de um monte de gente, alguém olha para você e lhe reconhece. Aí é aquele alívio, não é? Você foi salvo pelo outro. Isso é ser salvo. É você sair de uma situação desfavorável e ser levado para uma melhor. É por isso que o amor é um instrumento de salvação. Volta ao sacrifício de Cristo. Eu só posso amar à medida que Jesus me ama. Mas toda vez que eu amo alguém, eu exerço na vida deste alguém o poder da salvação. Deus também salva os outros através de nós. Nós somos participantes do mistério de Cristo. A igreja nos diz que ao sermos mergulhados no batismo, nós nos transformamos em outro Cristo. Eu também posso salvar o outro. Como? Através de uma atitude de bondade, através de uma atitude de carinho, através de uma atitude de misericórdia, através de uma atitude de justiça. Quando você vê que o outro está sendo injustiçado, você vai lá e promove a justiça, retira aquela pessoa da situação desfavorável e estabelece uma nova realidade para ela. Quantas vezes na vida nós somos salvos pelas forças humanas que legitimam a presença de Deus no mundo? Só assim nós podemos entender o nosso apostolado, minha gente. Todos vocês que estão aqui buscando na mística da renovação carismática um motivo para viver melhor o cristianismo. A renovação carismática não é melhor que ninguém. O cursilho não é melhor que ninguém. Nós não temos o direito de dizer, aqui no nosso lugar nós somos melhores que os outros. Não. O que a gente precisa descobrir é que, aqui neste lugar, eu encontrei um jeito com o qual eu me identifico de fazer a presença de Jesus se transformar no meio de nós. Não é verdade? Cada um vai buscar o caminho que se identifica dentro da igreja. A igreja oferece inúmeros caminhos, inúmeros modelos de pastorais, inúmeros modelos de espiritualidade. O objetivo é esse, é fazer a salvação de Deus acontecer. É por isso que nós temos que ter muita paciência com os diferentes, porque eles também estão buscando ser salvos, de um jeito diferente de nós. Eles também estão buscando a palavra redentora, o gesto misericordioso. E é bonito demais a gente descobrir que enquanto a gente vive, a gente tem essa oportunidade. Olha, hoje eu quero viver para fazer a salvação de Deus acontecer na casa, na vida das pessoas. Hoje eu quero ser um legítimo representante de Cristo na terra. Isto é, vou fazer o seu sacrifício continuar. Sua vida, sua morte, sua ressurreição. Eu participo deste processo. Eu não sou indiferente àquilo que Cristo quer para a vida. Eu não serei indiferente com as pessoas que eu vou encontrar. Eu não quero me sentir melhor do que elas. À medida que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Eu quero estar presente. Veja os hospitais, né? Como é que nós podemos compreender o sacrifício de Cristo dentro de um hospital, por exemplo? Entra no hospital e você vai ver quantas pessoas sofrem ali dentro.
Às vezes, minha gente, a dor no corpo reflete também na alma. E às vezes uma presença que chega, que acompanha, que faz uma oração, que dirige uma palavra carinhosa, às vezes só de segurar na mão do doente, a gente já salva aquele doente de tantas coisas ruins. A gente já oferece a ele um ombro que ele precisa naquela hora, uma palavra que ele necessita naquele momento. Isso é fazer o sacrifício de Cristo acontecer no mundo. Quando a gente sai do nosso lugar para ir em direção daqueles que estão precisando ser salvos. Veja bem que o sacrifício é amplo e todos nós podemos tomar parte do sacrifício de Cristo, porque é vocação nossa, é vocação humana fazer Jesus acontecer no meio de nós.